Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Então, dando início agora à nossa palestra com o Gerson, a Caroline e o Rodrigo sobre realidades estendidas e as novas fronteiras da tecnologia. Eles vão falar um pouco sobre explorar as tecnologias imersivas que estão refletindo os limites da tecnologia, o que podemos esperar no futuro sobre a realidade aumentada, a realidade virtual e o metaverso. Alguns recadinhos importantes que vai ter o totem, que vai passar de baixo na tela durante a apresentação. Então, quando passar, vocês registrem para confirmar a presença e também só lembrando que só precisa marcar uma vez. Então, se você marca no primeiro horário, não precisa marcar na segunda vez que aparecer. Então, é isso e eu vou convidar ao palco os palestrantes. Oi, oi. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caroline. Eu sou desenvolvedora de realidade aumentada, arquiteta por formação e designer também. Então, falando um pouquinho de mim, eu comecei com realidade aumentada para social media. Então, comecei experimentando realidade aumentada em redes sociais, como Instagram, Snapchat, depois veio o TikTok, e tem 5 anos que eu faço isso. E, a partir do meu segundo ano experimentando realidade aumentada para social media, eu comecei a trabalhar com realidade aumentada para e-commerce. Então, desenvolver para web, e, a partir daí, isso se tornou parte do meu dia a dia. Eu também sou modeladora 3D e faço parte dessa etapa de desenvolvimento do Web AR. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson Brandão, né? Estive aqui ano passado, mas me apresentando para quem ainda não me conhece, não viu ano passado, né? Tive a minha primeira formação em educação física, algo nada a ver ali com a área, né? Aí, quando eu decidi trocar, assim, eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, hoje eu sou programador, desenvolvedor front-end e também, né, desenvolvedor de realidade aumentada. Muito ali por causa de gostar de jogos, né, e tudo mais, por causa do Pokémon GO em 2016, me apaixonei pela tecnologia, né, e quando surgiu essa oportunidade de ver ali o aprendizado sobre os filtros, né, me interessei, comecei ali com o Instagram, né, exploro algumas outras realidades também, de Web AR, né, e trabalho hoje em dia nessa área, vou passar um pouco aqui desse conhecimento, como a gente pode explorar, né, esse mundo para vocês. Fala, pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer a todos que estão aí presentes, seja online ou seja aqui presencial. Bom, meu nome é Rodrigo Molinário Ramos, eu sou game designer, minha formação, também tenho pós-graduação em realidade virtual e aumentada e também em digital maneira de metaverso. Atualmente trabalho como PO em uma empresa chamada Fitec, então lá a gente desenvolve experiências de metaverso e também de realidades estendidas, né? Eu, como desenvolvedor de realidade estendida, eu desenvolvo para as 3 realidades, tanto a aumentada quanto mista, quanto a virtual, com foco em realidade virtual, que é minha paixão. E também sou professor, músico nas horas vagas e, assim como o Jefferson e a Carol, eu vim aqui trazer um pouquinho de informação para vocês. É legal a gente, quando a gente fez essa palestra, a gente queria passar para vocês quais são os conceitos, né, para quem nunca ouviu falar sobre, ou para quem já ouviu falar, mas de uma forma bem rasa. Então, a gente vai conceituar primeiramente aí o que são as 3 realidades, para vocês saberem o que a gente vai falar e entender um pouquinho melhor.
Certo, vamos começar então um pouco sobre a realidade aumentada, né? O que é de fato, né, essa tecnologia, como é que ela funciona, né? Então a gente tem ali algo que a gente vai transformar, né, trazer um objeto virtual, pode ser um elemento 3D, um elemento em 2D, né, para o nosso ambiente real. Então é aquele momento onde a tecnologia ela vai coexistir, né, com o nosso ambiente, a gente vai interagir ali com aquele elemento, né? Então exemplos práticos, né, que a gente vê no dia a dia, o que a gente já teve com games, né, o próprio Pokémon Go, aquela opção que você coloca AR, que você vê ali o seu ambiente, né, a calçada, o chão onde você está, e vai ter aquele elemento, né, aquele Pokémon que ele não existe no nosso mundo real, infelizmente, né, eu gostaria que existisse, né, vai estar aparecendo aquela opção ali para você capturar, né. Os filtros, né, que todo mundo está acostumado nas redes sociais, então você ali pode estar utilizando um óculos, né, uma maquiagem que não está, né, presente ali no momento, ele vai estar simulando isso, né? Então ela tem essa interação em tempo real, então você consegue se movimentar, você consegue se mexer, ele vai acompanhar, né? Você consegue ter essa opção de fazer testes de produtos, né? Então, como, por exemplo, móveis, a gente vai trazer alguns exemplos, né, aqui, e-commerce, essa questão que você pode ver ali o tamanho do produto até numa forma mais próxima da original, até mesmo antes de comprar, né? E outras opções que a gente tem no mercado também dessa tecnologia. Temos a realidade mista também, que é um conceito relativamente novo, né? Já existe há algum tempo, mas agora está sendo mais usado, que não deixa de ser o que a realidade aumentada faz, só que a grande diferença disso é que, em vez de a gente ter que usar um dispositivo específico para interagir com o objeto, necessariamente a gente pode utilizar, por exemplo, o rastreamento de mãos. Então, a gente interage com esses objetos de uma forma um pouco mais livre. A gente pode utilizar vários dispositivos, mas acho que o mais popular agora está sendo o Quest 3, Apple Vision Pro, que a gente consegue ter essa interação de realidade mista e ver o nosso ambiente e as interações dos objetos, né, 2D ou 3D, que nem o Jefferson falou, só que utilizando mais as mãos, ter essa interatividade através das mãos e não necessariamente através de uma tela. Isso para complementar também, né, Carol? A parte de rastreio de ambiente, né? Então, você consegue ter, por exemplo, a oclusão, né? Que quando você tem, por exemplo, uma mesa e um objeto está atrás, ele oclude isso, né? Ele fica literalmente atrás do objeto, coisa que, por exemplo, a realidade aumentada não faz. E, bom, falando um pouquinho da realidade virtual, para quem nunca teve a oportunidade de experimentar um óculos, quando um headset, né? Basicamente você ser teletransportado, né, para um mundo que não é o seu. Então, você vai estar imerso em um ambiente totalmente 3D, ou para uma foto 360, ou um vídeo 360. Então, aquilo faz com que você saia do seu ambiente e vá para um outro universo, né? Esse, basicamente, é o conceito da realidade virtual. Então, você pode ser utilizado muito para jogos, né, para questão de jogos, para experiências de serviço. Então, tem gente que está fazendo muito treinamento, utilizando a realidade virtual. Eu mesmo já fiz treinamento na minha antiga empresa para Vale, Petrobras, esse tipo de coisa. E, bom, as possibilidades são imensas e muito vastas. Então, para conceituar esses três termos juntos, a gente chama de realidades estendidas. Basicamente, seria a junção de todas essas realidades, né? A realidade estendida é tudo aquilo que não faz parte da nossa realidade. E para exemplificar um pouquinho mais, tem aqui um gráficozinho de como seria essa evolução. Não necessariamente uma evolução de tempo, mas uma evolução de experimentação de virtual. Então, a gente começa na nossa realidade, passa a interagir com a realidade aumentada, depois a gente interage com a realidade mista, né, quando a gente começa a usar somente as mãos, e por fim a gente passa para a realidade virtual, que a gente estaria em um ambiente totalmente imersivo, fora da nossa realidade. Aqui a gente pode ver alguns exemplos práticos, né, que a gente tem aí como trabalhar com a realidade aumentada. Então, questão de jogos, né, como eu falei até bastante. Ali a questão de marketing, né, que foi muito explorado até na questão de social media, né. Então a gente vê ali um exemplo de um restaurante que usou a fachada, né, para fazer ali uma decoração. E a gente vê esses exemplos do tracker, né, que a gente chama ali o rastreador, é onde a realidade aumentada ela trabalha em si. Né? Então, para você, quando vai desenvolver ali uma realidade aumentada, você vai ter um rastreador que ele pode ser ali uma superfície plana, pode ser ali o seu rosto, pode ser ali a mão, né? Dependendo da qualidade da tecnologia que você está utilizando.
ele vai reconhecer esse objeto, né, e a partir daí ele vai fazer uma interação. Né, ele vai fazer algum movimento, vai fazer alguma animação, né, o que você programar ali para ser feito, né, com o objeto 3D ou 2D, de acordo com a sua programação ali do seu objetivo. Né. Exemplos ali como varejo, né, que é bem legal, bem interessante, que a gente tem essa questão de você poder ali testar um móvel, né? Quem às vezes, hoje em dia a gente compra muito pela internet, né? Então a gente fica às vezes com aquela dúvida, pô, quero comprar uma mesa, né, pro meu PC gamer gigante, será que ela vai caber aqui no meu quarto? Pô, tem 1,70. Então a realidade aumentada ela traz um pouco dessa experiência, né, de você ver ali em tamanho real, né, se vai caber no seu espaço, até mesmo se vai ornar com a sua decoração, né? Às vezes você pensa que a cor é legal, mas pô, não ficou legal com a minha parede. Né, essa questão que a gente faz essa visualização do objeto, a gente consegue ter ali uma melhor identidade, né, do que a gente vai verificar para trazer, né, se vai comprar ou não, se é interessante, né, colocar ele no seu ambiente ou não. O ser humano, no geral, ele tem essa dificuldade de ter esse dimensionamento. Né? É muito fácil a gente olhar um produto na internet, está escrito lá, sei lá, 50 centímetros, aí você fica tipo, quanto que é 50 centímetros? Então, em vez de você ficar pegando uma régua, uma trena, você testa o objeto direto na sua casa, é muito mais fácil, muito mais útil. Até mesmo com eletrodomésticos, eu acho, tipo... Outro dia eu estava pensando, nossa, eu queria muito comprar uma panela elétrica, mas eu não queria que ela fosse tão grande, porque não cabe na minha cozinha. Se tivesse a realidade aumentada para eu poder testar antes, eu teria visto que ela era grande demais, em vez de perceber isso quando ela chegou. Falando mais um pouquinho de realidade aumentada, então, existem 2 sistemas principais que outras aplicações e outros softwares e outros programas utilizam, né, que tem essa diferença, o ARKit e o ARCore. Então, sendo o ARCore o sistema Android e o ARKit do sistema iOS. Tem algumas diferenças entre um e outro, tanto na parte de renderização quanto na parte de funcionalidades. Tem diferenças no formato do arquivo 3D que a gente utiliza para poder fazer esse tipo de animações no geral e o tipo de interações. Alguns softwares, por exemplo, só funcionam com um, outros só com outro. Mas, no geral, eles são a base para a maioria do que a gente vê hoje de softwares de programação que vão utilizar, sendo o ARCore um pouquinho mais popular. E ali a gente deixou um QR Code para vocês que tem uma lista de dispositivos, seja celulares ou tablets, que tem o sistema de ARCore e ARKit funcionando integrado. Porque tem muitos celulares hoje no mercado que não tem essa função. E aí, por isso, nenhum tipo de aplicativo, por exemplo, hoje eu reparei outro dia que a Amazon está com objetos 3D. Não demora muito para esses objetos serem realidade aumentada também. E, a partir daí, se você não tiver um dispositivo que tem esse sistema integrado, você já não consegue ver a realidade aumentada. Então, é uma coisa relativamente simples, que a gente espera que as fabricantes, né, cada vez percebam a necessidade de que os dispositivos tenham. Mas é normal que dispositivos de entrada, né, de linhas mais básicas, não possuam esse tipo de função para baratear o custo. Mas é sempre interessante a gente saber, e essa lista é uma lista no GitHub, então ela está sempre sendo atualizada. É importante quem está desenvolvendo, por exemplo, projetos para empresas, ficar bastante olho nessa lista, exatamente para você comprar um smartphone ou um tablet que seja compatível, porque não adianta nada você falar que desenvolve a experiência, né, para que ele, utilizando a realidade aumentada, e a empresa compra um celular e ela não é compatível. Então, é uma lista bem importante, eu diria que uma das coisas mais importantes ali, quando você está desenvolvendo, está escolhendo um dispositivo para desenvolver a experiência. É importante testar, né? Tipo, a gente, como desenvolvedores, a gente sabe muito bem a necessidade de se ter tanto um dispositivo iOS quanto um dispositivo Android em mãos, para ter certeza que as coisas estão funcionando bem nos dois, né? E muitas vezes acontece bugs, faz parte, e a gente utiliza muito essa lista para se basear em que dispositivos funcionaria e como corrigir esses problemas. Inclusive, pelo próprio site da Google, você tem os requisitos mínimos, mas eles falam requisitos mínimos bem por cima. Então, sei lá, Android 8.0, a partir de Android 8.0, mas nem todos os Android 8.0 funcionam, é o que a Carol falou. Dispositivos de entrada normalmente não têm essa tecnologia. Então, realmente, a lista mais completa é do GitHub e vale a pena ficar de olho nela.
Aqui a gente tem alguns exemplos de Smart Glass, né, que são utilizados para a realidade aumentada. Tem alguns que a gente está até tendo umas pontinhas de realidade mista, né, como é o caso do Spectacles e do novo Orion aí que a Meta anunciou, no Meta Connect desse ano. Então, basicamente, atualmente, o que esses Smart Glass fazem é ter telas na sua frente. Eles são óculos de produtividade. Essa é a intenção, por exemplo, dos X-Real, do Rainier, do Rocket e do Nimo, que é você ajudar na produtividade. Em que sentido? Você ter telas que você possa, por exemplo, colocar o seu laptop, se conectar a ele, e você ter 3, 4, 5 telas para ajudar na produtividade. Quem trabalha aí com mais de um monitor sabe o quanto isso ajuda, né? E a intenção dessas empresas, neste primeiro momento, é isso. Então, a ideia aí é que, eu acredito, como futurista, e Rodrigo Diná, às vezes que eu sou, que daqui a uns 5, 10 anos, esses óculos aí vão ser além, né? Não vão ser só para você ter telas, mas sim o que o próprio Orion e o Spectacles está propondo, que é para você ter uma interatividade com objetos 3D, ter experiências de jogos, gamificação, que adicione uma camada a mais na sua realidade de interação, né? Acho que traz até um pouco daquela questão futurista, né, que a gente vê em filmes, por exemplo, o próprio Homem de Ferro, né, aquele óculos que ele dá para o Homem-Aranha, né, bem semelhante aí o que a gente espera que seja o futuro, né, dessa realidade aumentada, né. Até eu estava vindo para cá no caminho, né, você estava no Waze, né, tem que ficar olhando para o celular, aí imagina você estava com óculos que você tem um pouco dessa visão, né, ia ser algo bem mais útil, assim, não ficar toda hora desviando o olhar, tá olhando para frente na questão dirigindo comum, né, e você está vendo o seu caminho sendo traçado ali com o auxílio da tecnologia. É importante também destacar que muitos desses óculos eles são protótipos, né? Principalmente o Orion, que ele veio com essa ideia toda, mas a gente não tem acesso a ele. Já o Spectacles, você pode promover uma assinatura, quer dizer, os Estados Unidos pode promover uma assinatura e passar a desenvolver experiências e testar ele. Então, é um conceito muito novo, muito futurista, mas a gente realmente acredita que isso é só o pontapé inicial para que eles já estão pensando mais em design, em leveza, bateria. Eu acho extremamente impressionante o fato do novo Spectacles, por exemplo, durar 45 minutos sozinho. Então, um óculos que tem o tamanho de um óculos de sol normal, ter uma bateria de 45 minutos, sendo que um óculos de realidade virtual é questão de 1 hora e meia, já é um grande avanço para um óculos tão pequeno. Lembrando que o processamento do Spectacles é todo nele, né? Diferente, por exemplo, dos outros aí. O Orion, por exemplo, Orion, sei lá. Você tem vocês podem ver que é tipo um pocketzinho, né? Um carregador externo, que é ali que está acontecendo todo o processamento dele e também tem a bateria. Por isso que ele, em teoria, consegue durar 2 a 3 horas. Isso pelo menos o que a Meta comentou, né? Mas desses óculos aí, os que estão lançados oficialmente é somente o X-Real e o Rocket. Então eles já estão no mercado, mas como já falei, eles são para ter uma ideia de ter várias telas do que propriamente fazer o que os outros fazem, né? Uma coisa legal de destacar, que eu acho que é uma diferença que depois a gente vai comentar mais, é que existe uma diferença nas telas desses óculos, nas lentes. O Orion, enquanto ele é meio que um óculos de holograma, que você vai ver na lente inteira, o Spectacles é uma telazinha de 45 graus, né? É só um quadradinho no meio do olho. Ou seja, dependendo de como você olha, você não vê mais nada. Ele simplesmente corta. Acho que aí mostrando um pouquinho mais na prática, acho que não sei se todo mundo viu, tem sempre um Snap Partner todo ano, um Summit, que eles fazem lançamentos que a própria Snap, né, faz lançamentos para a Snap Corporação, como para o Snapchat. Então, eles lançam várias coisas e como eu acredito um dos pioneiros de realidade aumentada, o Snapchat, né, ele existe desde 2017, ele já tem filtros, apesar de que não é um aplicativo mais tão popular aqui no país, ele ainda é um dos melhores, tem mais tipos de trackers que a gente consegue usar, o desenvolvimento dele permite uso de machine learning, uso de inteligência artificial agora para fazer integração com realidade aumentada, e o Snap agora também faz Web AR, então você não precisa necessariamente ter o aplicativo baixado para para participar de algum tipo de experiência de realidade aumentada. Você só não pode gravar, né? Tem que gravar da tela, mas até porque isso tiraria o uso do aplicativo, né? As pessoas parariam de usar o aplicativo.
mas você já consegue ter a experiência, por exemplo, fazer experiências onde as pessoas não precisam baixar aplicativos para utilizar. O que traz ali uma grande importância, né, nessa questão, às vezes, por exemplo, de uma empresa que quer investir, né, em realidade aumentada para fazer esse destaque, né, além de se tornar muito caro a criação de um aplicativo ou utilizar, né, um aplicativo ali, por exemplo, uma loja de imóveis que quer integrar, né, a realidade aumentada para fazer essa demonstração, poder, né, fazer essa demonstração ali de forma da web, né, então foi uma grande visão, né, um apontamento deles aí para ter ali um acesso, né, maior para as pessoas fazerem sem ter que fazer download de aplicativo e também para as pessoas adquirirem, né, trazer isso para a sua empresa sem ter que fazer um investimento, né, ali de um aplicativo em si, né, para desenvolver ou para utilizar a realidade aumentada dentro. Pô, jogar sinuca com óculos de realidade aumentada é roubar, viu? Inclusive, esses dois primeiros exemplos aqui já são de desenvolvedores que fizeram experiências. O óculos tem quase vai estar indo para a terceira semana de anúncio de lançamento, né? Então já temos aí desenvolvimentos, né, experiências já criadas para ele. O terceiro é mais um concept, tipo um Beat Saber aí da vida. E aí também temos aí o que a Meta Orion, né, trouxe do Meta Connect sobre o Meta Orion, que são alguns exemplos de como você vai poder utilizá-los, né? Então, também tem a questão ali, por exemplo, de você utilizar uma webcam, você ter o reconhecimento de imagem, né, por IA, para saber o que é banana, o que é copo, o que é isso, o que é aquilo. E também um joguinho que é tipo um Pong que eles fizeram como conceito, né? Então, beleza. Ainda está no protótipo, vai ser coisa fechada para a Meta, mas já temos aí uma demonstração do que vai ser o futuro. Então, aqui para exemplificar um pouquinho mais de realidade mista, né, independente do dispositivo, né, que você esteja usando, que possa fazer isso, desde que suas mãos estejam livres para mexer nos objetos, você consegue fazer essa interação. Então, o primeiro exemplo mostra muito bem um tracking de mão, onde você está movimentando um objeto que não existe. E isso torna a experiência muito mais imersiva, só que você, ao mesmo tempo, está no seu ambiente. Então, você está lidando com um objeto digital, mas não está num ambiente totalmente fora daquele que você está acostumado. Isso ajuda também muito, eu acho que é uma questão de popularização, vai ser cada vez mais comum a gente ter móveis e objetos dentro da nossa casa que vão ser totalmente digitais, que a gente só vai ver a partir desses dispositivos. Por exemplo, calendários, ou aqueles conceitos de que a gente vocês já devem ter visto, aqueles que o espelho tem uns negócios, assim, quando você olha, acorda de manhã e vai escovar os dentes, tem um monte de coisa no espelho. Talvez não seja bem o espelho, sabe? Seja mais o óculos que você vai estar usando, que vai te dar todas essas informações onde você estiver. Legal também falar que, como a Carol falou antes, não é que é uma régua, mas a realidade mista é como se fosse uma atualização da realidade, um upgrade da realidade aumentada, né? Então, antigamente, a realidade aumentada ela começou muito com mais uma questão de HUD, né? De você poder ver informações a mais, como a gente vê em jogos, por exemplo, sei lá, GTA, que você tem um mapinha, você tem o tempo, a hora, e isso acabou sendo evoluído, né? Ganhando profundidade, né, Carol? Acrescentando 3D, então, a partir do Pokémon GO, por exemplo, você já conseguia ver no seu espaço, né? Só que você tinha que, para você poder interagir com ele, você tinha que ir na tecla, no toque, pela tela do celular. Enquanto a partir da realidade mista, não. Você põe a sua mão, você já consegue fazer essa interação, né? A Meta acredita tanto nesse conceito que eles acabaram com tudo que tinha de realidade aumentada e começaram só a investir em realidade mista. E a gente, pouco da evolução, né, da realidade mista, até que o Rodrigo comentou agora da realidade aumentada, como ela começou, né, muito do que a gente chama que é o tracker, né, ali o marcador, né, o início dele era semelhante, era um marcador literalmente que similar a um QR Code, né, então para a gente poder visualizar um elemento a partir dali, tinha que colocar esse marcador, né, para apontar a tela, a câmera, para ele simular, né, um objeto 3D, alguma coisa do tipo. A evolução foi partindo daí a ponto dele ter ali com o marcador ser uma superfície plana, ser ali uma mão, ser ali um objeto, né? E a realidade mista ela ter todo esse reconhecimento de outros objetos, né? Fazer interações a partir daí. Então a gente vai vendo a evolução, né, ao longo dos anos, onde a gente está, né, no momento e como a gente pode chegar ainda, assim, a partir dessa tecnologia. Só para complementar, apesar de ser falado bastante recentemente, a minha primeira interação com realidade aumentada foi mais ou menos, acho que em 2007 ou 2009, quando o Doritos fez uma propaganda que você, atrás do pacotinho, você
entrava pelo computador, colocava webcam nesse tracker que o Jefferson falou, e você conseguia ver um monstrinho, né? Então, apesar de ser falado agora, é muito mais antigo, né? O Kinder Ovo está fazendo isso, né? Tem uns Kinder Ovo que tem um bichinho, e aí você baixa o aplicativo para poder fazer interação em realidade aumentada com o bonequinho que você acabou de ganhar. Apesar de que eu acho que é um jeito de também mostrar para as crianças o funcionamento de tecnologia. Falando disso, inclusive, era sempre meu sonho, né, de criança, né, ter essa tecnologia na questão das cartas do Yu-Gi-Oh! Eu via assim, eu imaginava saindo os monstros, assim, era o meu sonho poder ter igual era o desenho, né, você poder simular. Então, imagina ter um óculos desse que simulasse, né, na época, para você duelar, brincar ali com essa tecnologia em si, né. Isso me pega pensando que a gente jogando jogos de RPG, não sei se todo mundo gosta, mas se você jogar, sei lá, tem alguns jogos também de DMO, né, tipo Dungeons and Dragons, para você jogar isso em realidade aumentada ou realidade mista, é muito mais interessante do que você ter que usar necessariamente a imaginação. Tem alguns devices, então, de realidade mista que são um pouco mais populares, acho que o Rodrigo pode falar um pouquinho melhor deles. Claro. Bom, a realidade mista, lembrando que ela teve um outro conceito antigamente, mas eu não vou entrar aqui agora porque é um conceito mais de uma coisa mais acadêmica e mais profunda. Mas o conceito de realidade mista ele foi alterado a partir de 2016, quando a Microsoft entrou trazendo o HoloLens, tá? E então a gente tem ali o HoloLens 2, que infelizmente agora, essa semana, 2, 3 semanas atrás, ela descontinuou de vez. Eu acredito que ela deve fazer uma parceria aí com o Meta, ou, enfim, com alguma outra empresa. E também tínhamos o Magic Leap, que eram concorrentes do direto do HoloLens. Então esses dois headsets eram realmente headsets de realidade mista. E qual que é a diferença dele, por exemplo, para os headsets de realidade mista de agora? Você tinha um vidro na frente, né? E aí você tinha tipo um canhão de luz que toda essa informação era feita a partir desse vidro. Então, tanto o Magic Leap quanto o HoloLens tem esse funcionamento. Diferente dos headsets de realidade virtual que se adaptaram para se transformar em um headset de realidade mista. Então, nesses headsets, você tem uma câmera que capta o que está acontecendo, que é passado para uma tela, e essa tela, né, transmitido para a lente que chega no seu olho. Então, tem todo esse processo, né, que a gente chama de pass-through, coisa que nos outros headsets você via diretamente, né, a partir da lente, que inclusive é o que os smart glasses tendem a oferecer, né? Essa é a ideia deles, é você ver direto do vidro, você plotar informações 3D no vidro, e não uma câmera que vai para uma tela, que vai para a lente. Eu acho que aí está a grande diferença da proposta do Orion da Meta, que é, em vez de ser uma projeção na tela, a tela ser como se fosse um holograma, ser inteiro no óculos, porque o HoloLens tem essa característica em comum com o Spectacles, que é ser um pequeno quadradinho no meio do vidro, para a gente ver. Então, também tem uma limitação e você está ali interagindo com o objeto, se você fugir da tela, né, com essa transparência ali, você perde o objeto, você não está mais conseguindo encontrá-lo, porque tem essa limitação, e não é aquela lente bonitona toda ali, não. Então, aqui tem 6 exemplos de headset. Eu, quando faço palestra sobre os devices, né, que eu particularmente sou apaixonado, faço uma lista muito maior, tem, sei lá, quase uns 50 headsets para mais que eu acabo mostrando, mas a gente tem o HoloLens, que é da Microsoft, o Magic Leap, que é da Magic Leap, o Quest Meta Pro, que também já foi descontinuado, né, o Pico 4 Enterprise, que eles lançaram tem mais ou menos um mês, foi anunciado um mês ou 2, 3 semanas, o Vario XR4, que foi lançado no final do ano passado, e o da Sony também, que já foi anunciado, não sei se já lançaram ou se está para lançar. Então, esses são, tirando, na verdade, eles são headsets voltados para Enterprise, né? Apesar que, por exemplo, o Quest 3, ele não é versão de Enterprise e funciona na realidade mista. Mas aqui eu trouxe headsets que são voltados para empresas, né? E também aí temos aí o Apple Vision Pro, né, que vem com a computação espacial. Só para... Muita gente tem uma treta com isso em relação à computação espacial e realidade mista, mas já caindo por terra aqui, eu já falo que realidade mista e computação espacial é a mesma coisa, tá? É que a gente sabe que a Apple gosta de dar uma incrementada no seu nome, nas coisas, e por isso ela acabou utilizando isso. Só que sim, tem uma pequenazinha diferença de nada que difere a realidade mista da computação espacial. Enquanto a realidade mista ela é muito mais voltada
em você entender o ambiente e utilizá-la para jogo, a computação espacial é mais voltada para te ajudar no trabalho, né? Que nem a Carol comentou antes. Você, sei lá, você vê um calendário na parede, você vê várias telas, você tem, sei lá, um bonequinho, um Funko que você olha e aquilo te ajuda, sei lá, a ter uma ideia para alguma coisa. É muito mais voltada a como se fosse eu ter uma mesa de trabalho, né? Do que propriamente jogar. Então, a Apple sempre trouxe isso, que é para trazer para a produtividade o headset dela, tanto é que não tem controles. Tem uma third party agora que está fazendo controles, mas a ideia deles é para te ajudar no dia a dia, no trabalho. Enquanto a partir do Quest, que é um headset para jogos, mas que as pessoas utilizam para, né, desenvolver experiência de treinamento, por exemplo. Mas o MetaQuest, de certa forma, faz tudo que o Apple Vision Pro faz. Então, é só uma forma de a Apple se diferenciar do sistema do Quest. E, bom, críticas, né? Tem muitas em função do Apple Vision Pro, principalmente no seu custo, porque ele não produz muita coisa. Então, você pode ter muito mais com muito menos utilizando o concorrente. Aqui alguns exemplos, né, de realidade virtual. Como o Rodrigo falou, é um momento onde você está totalmente imersivo, né, naquele mundo digital. Você não está tendo ali mais contato, né, com o mundo real, igual na realidade aumentada, nem na realidade mista. Então, tem muitos exemplos aí para jogos, né, que ali um exemplo do Beat Saber, né, onde você está interagindo ali com a música e tudo mais. Exemplos no mercado, até mesmo como treinamentos, né? Então, é muito utilizado para a empresa ali fazer um treinamento, às vezes, de risco, né? Então, treina primeiro ali no VR antes de ir para a situação em si, né? E foi até o propósito quando a realidade virtual ela foi desenvolvida, né? Ela surgiu lá em meados da Segunda Guerra, né? E era o propósito, eram aqueles capacetes grandes, assim, onde eles treinavam ali na questão dos pilotos, né? Que iam do avião para a guerra. Então, muito dessa questão do treinamento, né, é contínuo até hoje, né, por ser utilizado ali treinamento de risco, tanto até mesmo um treinamento, né, uma interação com outras pessoas de outros ambientes também para fazer esse trabalho em si. Né? Se quiser complementar. Só falar que, por exemplo, como o Jefferson comentou, né, o primeiro óculos de realidade virtual, né, lançado igual a gente conhece hoje, foi pelo Jaron Lanier, que foi acho que em 87, 89, né? E a NASA, por exemplo, investiu muito nisso. Então, como ele falou, é muito voltado para essa questão de treinamento, né? E a gente tem hoje aí os óculos, como a gente vê hoje, os headsets, que o pessoal trouxe para a questão de jogos, né? Mas o treinamento ainda continua sendo bem forte. Eu acho que também, muito além dos jogos, a gente botou um exemplo ali, nessa parte de artística, né? Como artistas podem usar a realidade mista ou a realidade virtual e até a realidade aumentada também para se expressar de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Então, tipo, ali tem um exemplo que tem um artista fazendo pintura em 3D e ele está todo imersivo naquele espaço fazendo aquela pintura. Então, é uma experimentação totalmente diferente de arte. Como a gente pode ter aplicabilidade de todas essas três realidades em diversas áreas, né? Desde de soluções de problemas até a parte de entretenimento. A gente vê até um pouco isso na ficção, né? Tem uma série que eu gosto bastante, acredito que alguns de vocês podem já ter visto, que é The Good Doctor, né? Que é bem utilizado, né? Passa bastante lá eles fazendo um treinamento de cirurgia, né? Utilizando tanto óculos de realidade virtual como realidade mista, né? Tem um episódio da série que acho que ele está utilizando até o HoloLens, né? Que o Rodrigo comentou, para fazer uma cirurgia no coração, né? Ele consegue estar interagindo com outros médicos, né? A gente olhando aquilo, vendo uma série, parece algo muito futurista, muito surreal, né? Assim, mas é um dispositivo que alguns hospitais, né, de grande porte, até mesmo aqui em São Paulo, utilizam, né? Como o Albert Einstein, né? Ou o Sírio-Libanês, eles têm essa tecnologia, né? Para fazer esses treinamentos pré-cirúrgicos, né? Utilizando a realidade virtual e mista. Bom, e aqui são alguns exemplos de headset de realidade virtual, né? Bom, o MetaQuest 3 a gente sabe que faz a realidade mista, mas ele vem como sendo realidade virtual, né? O mista dele seria um Plus. E também tem o Pico 4 Ultra, que foi também anunciado recentemente. E aí também tem um que a gente não
sabe de muitos headsets, mas existe muito mais headsets no mercado, principalmente lá no Japão, né? Então, aqui é um exemplo. E também tem esse binóculos. Esse binóculos é de uma empresa brasileira, tá? De um parceiro nosso, inclusive do XRBR, que é o Raulison Terrabuio. Então, ele tem essa proposta de óculos totalmente brasileira. Então, ele, inclusive, está certificado, está tudo certinho, para poder ser comprado diretamente do Brasil. Porque, para quem não sabe, esses outros óculos eles não são oficialmente vendidos no Brasil, né? Então, a gente acaba encontrando por mercado cinza, que são as pessoas que acabam trazendo de fora, né? E aí também tem a questão dos wearables, né? Como o professor Jefferson falou, lá na série The Good Doctor, além do HoloLens, ele acaba utilizando, né, uma luva para poder se mexer e poder ter o tato, né, entender qual que é o tamanho do objeto que está sendo utilizado, que está sendo manuseado. E aqui eu gosto de trazer esse aqui, principalmente, que é o do Lucas Viartec, que ele é um brasileiro que criou uma luva open source, então você consegue ver o projeto dele no GitHub, você consegue imprimir as partes 3D para produzir ela. Esse cara, se não me engano, ele está hoje no MIT. Então, gosto sempre de trazer essa informação pessoal, porque é um brasileiro que criou a primeira wearable luva aí, tátil open source, né? Também tem as roupas táteis, né? Então, essas daí são roupas que já são vendidas, você pode comprar elas, lógico, com o preço de um carro, né? Mas você consegue, por exemplo, em jogos de tiro, você consegue sentir sensações. Também é utilizado para treinamento, por exemplo, de bombeiros. Se você entrar no site, se não me engano, da Tesla Switch, você vai ver que tem alguns vídeos do pessoal utilizando isso para treinamento também. Isso dos bombeiros é bem legal, porque eles conseguem fazer um treinamento em situações de extremo risco que talvez eles tenham que enfrentar. E isso é muito importante para fazer um teste mais psicológico, para ver como essas pessoas que estão recebendo esse treinamento, que é só teórico, se comportariam em uma situação de risco, porque acontece muito de a pessoa passar nos exames de aptidão e na hora de presenciar uma situação de extremo risco, entrar em estado de choque e não conseguir seguir. Então, algumas profissões, né, de alto risco, como os bombeiros, por exemplo, é muito legal que a gente tenha esse tipo de teste e tenha mais segurança de que os profissionais que estão ativos no mercado, né, que estão ali para ajudar, auxiliar as pessoas, tenham tenham passado por esse tipo de teste para ter certeza que eles são adequados para estar ali. É muito legal nesses testes, porque acaba sendo ali um trabalho cognitivo, né? A gente trabalha muito ali essa questão da repetição, né? E como a Carol falou, às vezes a pessoa passou ali um teste de aptidão, né? E tudo mais, ok. Mas a situação em si, né? Ela traz ali outros fatores, né? Ali o fator psicológico, o fator da adrenalina naquele momento, né? Então, ela fazer um treinamento em si, né? Como, simulando estar real, né? Naquele momento, ela vai ter um pouco das emoções, vai ter, né, um pouco daquela sensação para um treinamento melhor, né, para quando ela estiver de fato naquela situação, não se desesperar, porque conforme você já passou muito por uma situação, né, nossa mente ela capta ali de uma forma onde um processo repetitivo, né? Então, trazendo até lá da educação física que eu fiz, você vê que não valeu de alguma coisinha, deixei a área, mas ainda lembro, né, uns detalhes. Eu trabalhei uma época com futebol, né, eu dei aula no São Paulo, na categoria de base, e a gente trabalhava muito nas categorias de base, as crianças fazem movimentos repetitivos. Então, toque ali, 1, 2, 3, chuta no gol, algumas tabelas, algumas coisas assim do tipo, que a gente via naturalmente isso acontecer em uma situação de jogo. Porque no jogo a criança está lá, aquela adrenalina, né, a marcação é um pouco diferente do treino, mas só dela ter treinado ali tantas vezes, né, mais de 50 vezes aquela repetição, ela tem aquele fator dela saber como ela vai reagir. Recebeu a bola de costas, pô, ela vai girar para o lado esquerdo, direito, né, ela tem um pouco dessa sensação, né, desse processo. A gente naturalmente tem memória muscular, né? Então a gente vai praticar alguma coisa, não precisa nem pensar muito, você consegue reagir. Eu acho que de tanto jogar Beat Saber, tem música que eu poderia jogar de olho fechado, porque eu já sei os movimentos que eu tô acostumada a fazer. Que nem tocar guitarra, né? Tocar bateria, enfim. Entre outras 3 informações interessantes, né? Complementando o que o Jefferson falou, além da roupa você ter essa questão tátil, você também tem a questão de informações, né? Então, por exemplo, que nem ele falou, você vai treinando repetição de chute a gol. Você, por exemplo, uma pessoa que está usando uma roupa vestível dessa, né? Você poderia ter, por exemplo, informação de
pressão de velocidade. Então, qual foi a velocidade cada vez que ele chutou? Então, foi uma média, sei lá, 25 km por hora. Um chute qualquer. Entendeu? Então, com isso, você consegue ter, por exemplo, informações que você pode utilizar isso depois, né? Tem um Big Data para poder ver como que pode melhorar a performance daquele jogador. E outras duas informações bem legais. A Uja, que é a roupa do meio, a parte tátil dela, na verdade, funciona a partir de som. Então, são ondas sonoras que batem ali no seu peito, enfim, que te dão essa sensação tátil. Inclusive, tem gente que usa para jogo, claro, mas muitos DJs utilizam essa roupa nos shows que eles fazem para poder sentir a vibração e tal, e isso ajuda ele na hora que ele está fazendo a música dele. E também a Tesla Switch não tem nada a ver com a Tesla, viu, gente? É só o nome da empresa mesmo, que é Tesla Switch. É meio que uma extensão, né, se a gente for pensar, do que a gente tem usado nos nossos smartwatches, os smartbands que regulam a pressão de oxigênio no sangue, os batimentos cardíacos. Imagina você ter todo esse dado do seu corpo inteiro. Então, ele te ajuda em várias situações. Aqui a gente tem mais para mostrar para vocês um pouquinho daquela questão da evolução do hardware, né? De como começou sendo objetos extremamente grandes, pesados, com pouco espaço de armazenamento e carga, até o que a gente tem hoje. Sim, inclusive esse aqui foi o primeiro headset que eu falei para vocês lá, em 80 e pouco, que é o Jaron Lanier que fez, né, o LPL. Então a gente tem outro aqui, por exemplo, esse já é um óculos de realidade aumentada, por exemplo, você podia ter tanto realidade virtual quando você fechava ele aqui na frente, como você podia já ver também o objeto 3D através das lentes dele, né? Esse óculos, por exemplo, é de 94, esses dois aqui são de 89, se não me engano. Esse também é de 94. O Virtuality, eu não vou lembrar de que data que é, mas esses dois, por exemplo, eu tenho na minha coleção. São óculos gigantescos. Esse não, esse ainda é pequenininho. E aí a evolução para onde que a gente tem hoje aí, né? Então a gente tem, por exemplo, o Oculus Rift com as câmeras sendo rastreadas de fora. Hoje em dia a gente já tem as câmeras de dentro para fora, né? E a gente está chegando aí, por exemplo, nos smart glasses, né? Aí a gente passa para essa parte de CPUs e GPUs, né? Que tudo meio que tem que evoluir ao mesmo tempo. A gente vai ter, conforme a gente evolui a CPU e a GPU, a gente consegue diminuir o tamanho dos nossos óculos para ter um processamento de dados melhor e mais avançado. Tem uma imagem aqui muito legal que mostra o processamento, né, a renderização dentro do Quest 2 e do PCVR. Não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença. Porque não tem diferença. Para mostrar realmente como um processamento de uma coisa que é um computador, né, que é um equipamento muito maior, comparado a um Quest, que é um wearable, que ele funciona standalone, né, sozinho, consegue ter o mesmo processamento de imagem com um espaço tão pequeno. Só para quem quiser depois saber, o nome desse jogo aí do meio é Red Matter 2. Então, se vocês quiserem ver lá no YouTube, tem um vídeo lá que mostra a comparação do PCVR e do Quest 2. E também na primeira linha a gente consegue ver os processadores, né? A Qualcomm, por exemplo, atua muito forte nessa questão de processador. Então, o que a gente tem aí de AMD e Intel para PC, a gente tem de Qualcomm soberana nos Androids, né? E também tem aí os M1 e M2 aí que a Apple está trazendo agora. Falando um pouquinho, então, dos dispositivos de entrada avançados, aqui a gente já vê mais como uma situação complementar ao que a gente tem no nosso... na evolução dos nossos hardwares, dos nossos wearables, né? Tudo que a gente produz, ele depende de um desenvolvimento, né? Depende da gente desenvolver. E para auxiliar nesse desenvolvimento e nessas experiências, a gente utiliza de outras tecnologias, como, por exemplo, o LiDAR, que é uma tecnologia de aviação. Escaneamento, né? Escaneamento, mas ele originalmente ele foi produzido para aviação, né? Sim, tem aviões, né, que é aquele que faz a medida de distância, e também principalmente em construção também, né?
Eu gosto muito dessa correlação assim do LiDAR com o sonar, meio que para identificação de profundidade dos objetos que você encontra. E é uma coisa que a gente vê se popularizando, não necessariamente o LiDAR, mas esse tipo de sistema, por exemplo, hoje está muito popular nos nossos robôs aspiradores, né? Eles vão fazer o mapeamento da casa através do sensor de profundidade para poder fazer essa limpeza mais adequada e conhecer o nosso ambiente. Tem algumas outras coisas também, como eye tracking, né, que a gente faz essa leitura da íris para poder fazer alguns tipos de experiências diferentes. O Depth Sensor, que tem um exemplo que é bem conhecido, que é o nosso Kinect do Xbox 360, já tinha esse sensor de profundidade para a gente poder fazer a interação, que é bem interessante e tem evoluído cada vez mais. Hoje, eu acredito que tem Depth Sensor já nos celulares, em alguns modelos mais novos, a gente já tem esse tipo de sensor, principalmente os modelos Pro da Apple, né, que tem esse sistema que é tipo LiDAR, e ele já faz esse escaneamento de profundidade. Então, a gente também consegue utilizar muito esses aparelhos para fazer, para produzir, né, como desenvolvimento, para auxiliar. E é uma coisa que a gente vem trazendo na palma da mão, então não é mais necessário aqueles equipamentos grandes, pesados, e a gente investir em uma coisa só para isso. Só no investimento extra de você comprar um telefone com um tipo de sensor desses já te ajuda no desenvolvimento. Só para constar, é lógico que um sensor lá por exemplo, do iPhone não vai substituir um sensor profissional. Né, são coisas diferentes. É igual para quem é música e você compra uma guitarra de entrada e uma guitarra mais cara. Tem uma diferença. Mas dá para você utilizar, dá para você desenvolver. E funciona até que muito bem pelo tamanho. Né? Não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo que mostra assim, tecnologia, sei lá, dos anos 70, 80, 90, que começou com máquina de datilografar, depois passou para o computador, aí tinha câmera, tinha calendário, não sei o quê, e tudo vai diminuindo até que vira no celular, né? E daqui a pouco vai diminuir até que vira numa lente, né? Tem aqui também o motion capture, né, que tem os wearables para a gente usar e fazer o traqueamento dos nossos movimentos. E hoje a gente já está vendo isso muito mais sendo utilizado com vídeos gravados normais e inteligência artificial que capta esse tipo de movimento. Então, de certa forma, a inteligência artificial vai ajudar a gente na evolução desses softwares, né, para que a gente não necessite tanto de devices alternativos para fazer esse tipo de desenvolvimento. E aí vem o futuro dos dispositivos, né? Tem uma empresa chamada Mojo Vision, ela pivotou a solução, não sei se ela está voltando agora ou não, mas eles fizeram uma smart lens que você, né, coloca uma lente de contato que você consegue ter uma informação tipo HUD, então você consegue ter informação, por exemplo, de hora, tempo, GPS, é basicamente uma telinha verde, né? Mesmo algo bem simples, mas você já tinha isso informação através da lente, né? E tem também aí o Neuralink, né? Que é uma das empresas aí que o Elon Musk entra como acionista, né? E ele inclusive já deu uma pontadinha assim no Zuckerberg, falando que os engenheiros dele do Neuralink conseguiriam fazer realidade virtual muito melhor do que a Meta faz com o headset dela. Então, mas é o Elon sempre sendo ele, né? Bom, agora a gente vai ver um pouco dos softwares, né, que a gente tem disponível para fazer tanto realidade aumentada, né, virtual, né, alguns que a gente já conhece ali, os primeiros, né, focados ali nas mídias sociais, né, a gente tem ali o finado MetaSpark, né, a Meta anunciou esse ano, alguns meses atrás, né, foi? Um mês atrás, que a gente tem 3 meses para salvar os projetos, que acabou, e é isso. Sim, nós criadores, assim, que foi acostumado a criar nesses últimos 5 anos, recebemos somente um e-mail, 9 horas da manhã, acordei, a primeira coisa que eu liguei o computador para trabalhar, vi lá um e-mail da Meta, falei, opa, deve ser alguma coisa legal, né, vamos ver alguma novidade. Aí fui lendo assim, falei, não é bom não. Aí eu entrei no grupo, que a gente tem um grupo, né, BR ali com os criadores, mais de 500 mensagens, falei, alguma coisa tá pegando aqui. Né? Foi tipo um bom dia, vai acabar, tchau, obrigada. Basicamente isso. Então, vocês que fizeram um filtro, se quiserem salvar o arquivo de vocês, podem salvar, dia 14 de janeiro lá vai descontinuar a plataforma, né? Ali a gente vê o Effect House, que é a plataforma do TikTok, né, que ela traz uma modernidade bem legal ali, de forma de você trabalhar, né, com ela, consegue utilizar ali
sistema também de inteligência artificial, né? E esse amarelinho ali é o do Lens, que a gente comentou bastante, do Snapchat, né? Traz ali um pouco mais de recursos, né? Uma das pioneiras aí nessa questão, né? Trabalha ali com a linguagem, né? Eu vou falar um pouco mais sobre as linguagens de programação no próximo slide, né? Mas a gente tem essas opções também. Quer comentar alguns outros? Tem alguns outros, né? Que como eu comentei antes também, a maioria usa essa base de ARKit Arcore, né? Do Google e da Apple. Então, tem várias outras alternativas, tipo o Lightship da Niantic, né? A Itual também é da Niantic. E eles fazem os jogos, né? São os autores do Pokémon Go, esqueci aquele do bichinho. Dracarys. Quem aí conhece a Daenerys aí, né? O símbolo dos dragões lá, né? Então ela fez no House of the Dragon, ela lançou, né, com o marketing um jogo, né? Não sei se vocês viram, se vocês baixaram, é bem legal, né? Onde você é ali a mãe dos dragões, né? O começo do jogo você adentra uma caverna, assim, em realidade aumentada, você escolhe um ovo lá, e aí ele vai chocar, vai nascer o seu dragão, você pode dar um nome para ele, ou ele tem um nome lá automático, né? E você vai criando ele como se fosse um bichinho virtual, né? Não sei se é da época de vocês lembram antigamente, mas só que um dragão baseado ali na série. E legal que você tem que dar alimento para ele, né, e tudo mais. E aprende também um pouco do Alto Valeriano, né? Porque para ele aprender ali o Dracarys, né, ele vai soltar fogo, você vai ter que falar para ele, né? Então você aprende ali como é que faz para ele voar, né? Tá, é o novo Paul. Bem legal. Aí tem, Me empolguei. tem alguns outros, por exemplo, o Adobe tem o Adobe Aero, que ele tem evoluído cada vez mais. E o próprio Google também está investindo bastante agora, por exemplo, em experiências de AR geoespacial, com localização, assim, eles querem contar as histórias, né, do Maps em realidade aumentada. Então, por exemplo, você escanear a Torre Eiffel e ver a história da Torre Eiffel. E isso já está acontecendo, então a gente está vendo cada vez mais essas coisas evoluindo. E algumas engines, né, como as mais populares, Unity e Unreal, para desenvolvimento, que vai para as 3 partes, né, tanto realidade aumentada, quanto mista e virtual. Importante também falar que, por exemplo, o Aircore e o ARKit, eles são meio que a base do desenvolvimento, né? Então, eles não são exatamente como é que eu posso dizer? Eles não são uma engine ou algum programa que você desenvolve, mas é o ARKit e o Aircore que conversam com o celular para falar, tem uma superfície aqui. E aí o desenvolvedor utiliza, sei lá, uma Unity para desenvolver essa aplicação e falar, beleza, essa mesa que você detectou aqui, Aircore, eu quero colocar um objeto 3D em cima dela. Então, se o celular não tiver, por exemplo, ARKit e Aircore, interações como, por exemplo, espaço, de espacialização, de você passar a mão por cima, na frente do objeto e tampar o objeto, não existe. Então, você até consegue fazer realidade aumentada, por exemplo, sem Aircore e ARKit, mas aí são algumas coisas mais rústicas, como o próprio tracking que o Jefferson falou antes, porque a Code, por exemplo, entendeu? Então, eles são o coração da interação. Se o smartphone não tiver ele, você não tem essas interações mais avançadas, né? Que para mim já deveria ser chamado de realidade mista, mas aí é outra história, aí já é opinião própria. Bom, acho que nessa área, né, das realidades estendidas, a gente trabalha ali com diversos componentes, né? Então a gente pode ter ali um artista 3D, né, que vai fazer ali elementos, coisas, e a programação também, né? A gente não só de fato trabalha com a programação, a gente precisa ter ali noção, né, de algumas outras áreas, né, ou, né, trabalhar em uma equipe em si. Né? Se você quer se tornar um desenvolvedor, né, qual linguagens que você tem que ser especialista, o que a gente tem no momento, né, de frameworks, né, que a gente desenvolve ali. Uma das principais, né, ali o JavaScript, né, ele trabalha na maioria, né, que a gente utilizava no MetaSpark também, utiliza-se no Lens, né, em outras plataformas também, assim como o TypeScript. Né, o C# e o C++, né, a gente trabalha bastante, e alguns frameworks ali, por exemplo, como o Three.js, né, e essa linguagem de shaders, né, da Microsoft, que é o HLSL, né, que ele trabalha ali para a gente criar shaders, que é a criação de alguns efeitos visuais, né, diretamente ali em realidade aumentada em si, tá? O último ali que a gente vê também é o Kotlin, né, tem sido bastante utilizado também, linguagem de Android, né, para criação, né, e vai ser utilizado também na Meta Orion, né,
Para o novo, o Spatial, né, o Meta Spatial, o novo Meta SDK Spatial. da Meta para desenvolvimento de realidade mista. Ele veio para substituir o Spark, mas ele já está usando uma linguagem de programação totalmente diferente, o propósito é diferente. Então, sim, tem os divisores, né? Tem aquele pessoal que gosta e o pessoal que não gosta. Legal falar também que o pessoal está querendo começar desenvolvimento. Assim, o pessoal às vezes me pergunta, por onde que é legal começar e tal. Depende muito do que você quer fazer. Se você quer ter criar coisas mais bacanas, você acaba indo para Unity. Você tem uma possibilidade de código maior, é mais fácil, digamos assim. Apesar de a Unreal ter o blueprint, tem uma analogia que eu sempre faço com um amigo meu, Jorge Groove, que a gente acaba desenvolvendo algumas coisas juntos, que é o seguinte: enquanto Unity, se você quer fazer alguma coisa, você sai da sua casa e chega, por exemplo, no seu vizinho, você saiu do portão, vira direito, está no seu vizinho. Unreal você tem que dar a volta no quarteirão para poder chegar no mesmo ponto. Então você tem que fazer um trajeto a mais. Mas, em compensação, você tem uma experiência visualmente mais bonita, né? Então, por exemplo, Unity você acaba utilizando C#. Unreal você acaba utilizando C++. E eu, particularmente, acredito que as coisas vão se tornar cada vez mais web, né? Então, se vocês me perguntarem para mim o que seria legal você aprender, eu, como evangelista de Unity, adoraria, eu ia falar, vai para o C#. Mas eu acredito, por exemplo, que se você vai pensando no futuro, se você quer aprender mais questão de WebXR, que eu acredito que vai dominar no futuro, aí, Jefferson, dá a resposta aí. É a melhor linguagem, né, possível, aí, brincadeira, não vou criar essa polêmica, né, mas o JavaScript é muito mais utilizado, né, algo que vai trazer até uma amplitude, né, maior de conhecimento nessa área e em outras, né, também. Mas o legal, né, vocês devem saber a lógica da programação ali, você aprendendo, tendo uma boa base, né, você consegue se adaptar, né, então você tendo ali uma base de C#, né, você vai ter ali uma base no Kotlin, né, que tem muito a base ali parecida do Java, né, e tudo mais. E não quer dizer que necessariamente você precise aprofundar em tanto assim. Claro que quanto mais você souber, mais coisa você vai saber fazer. Mas se você tiver uma base, um pouquinho de cada, talvez, ou daquilo que você pretende usar para desenvolver, já dá para fazer muita coisa. Por exemplo, dentro dos softwares de realidade aumentada ali para social, tipo o Effect House e o Spark também tinha essa questão de fazer visual scripting. Então, você usa muito mais a lógica do que necessariamente ter que codar do zero. E utilizem ChatGPT. Isso te ajuda e salva emprego, tá? E aqui, entrando um pouquinho, então, só nessa última etapa no XR no Brasil, né? Como o Rodrigo mencionou antes, é bom sempre dar destaque para desenvolvedores brasileiros, né? Assim como nós, do que a gente é capaz de produzir. E falando um pouquinho da questão dos dispositivos, como o Rodrigo mencionou, a gente não tem homologação de todos esses dispositivos que a gente vê aí no mercado no Brasil. Então, como eu comentei, o Spectacle está disponível para desenvolvimento só nos Estados Unidos. E assim por diante. Então, a gente não tem necessariamente uma homologação, isso não quer dizer que a gente não possa ter acesso a esses produtos, a gente tem que importar, né? Não é uma coisa que a gente vai, sei lá, numa loja na Magazine Luiza, não estou fazendo propaganda, não, e comprar, não é uma coisa que você vai achar, mas existe essa dificuldade de você encontrar esses produtos de acesso. Então, isso também torna, né, além da homologação de disponibilidade, torna o custo muito elevado, porque você tem que importar um produto de fora, tem um imposto sobre isso. Isso também gera essa questão do dispositivo de entrada que a gente falou. Muitos dos nossos celulares e tablets no Brasil, eles são mais vendidos esses dispositivos de entrada por conta do custo. E aí, para baratear, as empresas elas retiram esses recursos mais avançados, que às vezes fora do país já é uma coisa meio popular, sabe? Todo mundo tem. E falando um pouco do ecossistema, então, todas essas dificuldades do dispositivo diminuem os usuários, né? Então, tem poucas pessoas realmente utilizando, e acaba tendo menos profissionais na área, né, para trabalhar nisso, porque não tem uma procura necessariamente tão grande, apesar de que eu discordo um pouco disso, acho que a gente tem bastante mercado para isso, só realmente não tem tanta gente especializada, mas isso também dificulta a questão da manutenção e garantia dos dispositivos e tudo mais, porque você está importando uma coisa e está assumindo um risco.
E também tem a questão da internet, né? Principalmente falando de realidade aumentada, a gente não tem exatamente uma cobertura muito boa de internet no país. Não é só aqui, tá? Eu acho que essa é uma coisa, um problema mundial de ter uma cobertura de internet, um sinal de internet bom, que faça o download do que você precisa para poder viver essas experiências em qualquer lugar. Então, tem alguns lugares aqui que a gente só tem 3G, outros só 4G, e aí você vai fazer uma experiência de tipo realidade aumentada, que às vezes é menor, 4 megas, 5 megas, mas tem experiências que é, sei lá, 50, 80, 200, e aí você vai baixar isso na internet móvel, é meio inviável, então isso também dificulta. E aí, puxando também, a gente tem uma associação chamada XRBR no Brasil, onde as pessoas que são interessadas e desenvolvedores dessa área estão em um conjunto, e lá a gente troca bastante ideia, a gente faz eventos todos os anos, eventos de entrada gratuita, então quem quiser entrar mais nessa área, pesquisar mais, conversar com o pessoal que já trabalha nisso, um negócio bem legal para vocês poderem pesquisar e dar sequência. Inclusive, vai ter um evento agora em novembro. 2, na verdade, a VR Day Latam e o Summit. É, o VR Day Summit Latam ele já tem data, 16 de novembro, e a entrada é gratuita, e aí o Summit também vai ser em novembro, mas não tem especificamente a data ainda, mas deve ser anunciada nos próximos dias. Então, quem tiver interesse em participar desses eventos, dá uma olhadinha nos canais de comunicação da XRBR. Dá tempo de fazer uma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi. Eu queria perguntar, que assim, eu tenho óculos de grau. Como que funciona usar esse óculos tendo um óculos de grau? Bom, tem algumas formas que você pode utilizar. Primeiro, dependendo do tamanho da sua armação, se a gente está falando de headset de VR, Quest, cara, ele entra no seu óculos, né? Outra opção é você fazer uma armação, por exemplo, tem umas empresas que tem a KS Lens aqui no Brasil, que eu uma empresa do Raul Teixeira, se não me engano, acho que não sei o nome dele, que ele faz armação 3D e ele tem a lente, ele faz uma lente de prescrição. Então ele trabalha criando lentes e aí ele, como gosta de jogar e tal, ele investiu nesse ramo. Então, se você quer, por exemplo, só acoplar uma lente no óculos, você consegue, entendeu? Você leva a lente para ele, qual que é o grau e tal, certinho ele faz, e você só acopla no seu headset. Essa é uma possibilidade. Agora, a questão dos óculos, por exemplo, Smart Glass, algumas empresas, como por exemplo a X-Real, ela tem um mini óculosinho, que se não me engano você leva também, você coloca entre o óculos deles e o seu olho. Então, você leva também para uma empresa que faz, né, as lentes ali, igual você tem o seu óculos mesmo, e eles fazem a lentezinha daquele tamanho. Então, para Smart Glass está sendo atualmente essa opção. Ou a lente de contato, né? Tinha mais alguém que perguntou? Ah, era? Então fechou. Tem pergunta online? Não sei se vai ter para mostrar porque a internet caiu na rede. Então, a pergunta do Bruno: como as tecnologias imersivas estão sendo aplicadas atualmente no setor de saúde para melhorar o atendimento ao paciente? Conheço pessoas que trabalham nessa área e acho muito interessante. Olha, tem uma empresa que, inclusive, é nosso parceiro lá do XRBR, eu não vou lembrar de cabeça agora o nome da empresa, mas eles, por exemplo, fizeram uma parceria, se eu não me engano, com o Albert Einstein, acho que é com o Albert Einstein, sim, que eles fizeram uma experiência utilizando o HoloLens. Então, por exemplo, se você tinha a pessoa que fez a radiografia, né? A gente está acostumado a pegar a radiografia aquele papel preto, né? Não vou lembrar o nome agora, mas de um frame. Mas a radiografia, na verdade, como você entra
Eu não vou saber o nome dos técnicos, gente, porque eu não sou médico, mas quando você entra para fazer ela faz tipo um 360 do seu corpo. Então, aquilo é um arquivo 3D. Então, por exemplo, eles conseguiram pegar esse arquivo 3D e a pessoa, quando está utilizando o HoloLens, ela consegue ver o corpo inteiro da pessoa radiografado, e não somente a foto, aquele frame em específico. Então, se ela quiser, por exemplo, alterar e tudo mais, ela consegue. Então, essa, por exemplo, é uma aplicação que eles tinham feito, eu não sei se eles ainda estão com parceria ou não com a empresa, mas a ideia deles era, além do treinamento do médico, você poder utilizar isso enquanto estivesse, por exemplo, operando, né? Tem um médico, o primeiro médico do mundo a fazer uma operação utilizando o Apple Vision Pro foi brasileiro, ele até foi matéria, foi falado sobre isso pra caramba. Inclusive, teve até gente que foi um pouco contra, por quesito de higienização, mas ele conseguiu ver, por exemplo, laudos como vídeo de informações sobre o paciente em telas que ficavam na frente dele, né? Ele posicionou ela certinho e ele operando, e o que ele precisava de informação, ele via nessas telas, em vez de ficar, sei lá, perguntando para o parceiro, o que é isso, o que é aquilo, ele já tinha as informações todas ali. Então, se não me engano, ele conseguiu reduzir a equipe no processo, se não me engano, foi até uma operação de joelho que ele fez. E o Apple Vision Pro ajudou nele nisso. Então, esse é um dos exemplos que a gente poderia dar, né? Na parte de estudo também tem bastante coisa com realidade aumentada, que a gente pode estudar, por exemplo, modelos 3D altamente precisos dos órgãos humanos. Eu já vi isso acontecer, que você consegue analisar e ver colorações e ver partes. Então, até mesmo no processo de aprendizado, isso é interessante. Gente, a gente ainda tem mais algumas perguntas online e acho que teria algumas presenciais, porém, por conta do nosso tempo, a gente vai ter que deixar para outra oportunidade, mas queria agradecer demais pela participação de vocês, uma salva de palmas, pessoal. Obrigada, gente. Passa um slide. Parou. Tinha... Morreu... Tinha que passar um slide? Sim. Pode passar um slide aí, pessoal do streaming, consegue? Não tá? Ali a internet morreu. A gente teria um QR Code, acho. Sim, eu trabalho numa ONG, né, na JA São Paulo, né, e geralmente eu trabalho fazendo essas palestras, dou aula, né, e tudo mais, e a gente gera, né, um certificado. Então a gente vamos gerar um certificado para vocês dessa palestra que vocês fizeram hoje sobre realidades estendidas, né, com a duração de 1 hora, e teria um QR Code que eu passaria agora para vocês gerarem esse certificado, mas eu vou dar um jeito com o Samuel aqui, a gente vai gerar esse QR Code para passar para vocês conseguirem acessar e gerar, tá bom? Vocês têm acesso aos slides, então pode compartilhar com eles. No final tem o QR Code, daí vocês podem fazer a leitura. A gente pode compartilhar outro link, de repente, aí vocês ficam também com todo o material da palestra. Obrigada, gente. Muito obrigado.